Olá, alunos da SEC Bombeiros, aqui quem fala é a instrutora Melry Gandia e na aula de hoje nós vamos estar vendo sobre L ponto, né? Como que funciona o L ponto, quais as competências de um bombeiro que atua numa área com L ponto, quais são as demarcações, se existem regras ou não. Então todas essas curiosidades e esses aprendizados sobre L ponto nós vamos estar vendo aqui na aula de hoje. Então aqui na imagem que vocês podem ver, tem a imagem de um helicóptero, né, do Corpo de Bombeiros, né, o bombeiro ele é uma corporação que ele atua tanto hoje com as viaturas, né, como ele pontos em ocorrências de níveis elevados, onde precisa da assistência, né, usando o helicóptero aí. Então, L ponto, vamos lá. Uma área devidamente marcada e sinalizada para pouso e decolagem de aeronaves em ação rápida. Gente, o que seria um L ponto? É como se fosse um estacionamento mesmo, só que voltado para helicópteros, ou seja, que tem aeronaves rotativas, né? Mesmo que for aeronave, não seria para aviões de pequeno porte ou aviões de grande porte, seria destinado somente a aeronaves. Mas mesmo assim existe uma regra, não é qualquer aeronave, mesmo rotativas, mesmo sendo um helicóptero, que vai pousar em qualquer área, em qualquer heliponto. E já já eu te explico o porquê. Existe um peso específico, cada heliponto vai suportar um peso, então até isso a gente tem que ter certeza que está correto antes da permissão. Segundo lugar, né, segunda informação, é que o heliponto ele é uma área somente para pousos e decolagens rápidas, né? Então não seria algo para deixar o helicóptero ali por horas ou por dias, por isso que também fala que o heliponto ele pode ser tanto base solo como base elevada. Aqui nós temos a imagem de um helicóptero, né, do Corpo de Bombeiros, o bombeiro militar. Aqui está o número 193, né, que esse número fique gravado também, né, em qualquer ocorrência nós podemos solicitar o bombeiro militar. O heliponto, ele pode ser, assim como eu falei, tanto um de área nivelada como um de solo. Qual a diferença? O de solo, normalmente, ele vai estar sempre na superfície, né? Ou seja, ele sempre vai estar, ele é um de base, então ele sempre vai estar no solo. Já o de base elevada, ele vai estar na superfície de um prédio, que seja, por exemplo, né? Ele está de uma forma elevada, então ele não é no solo. Esse elevado, normalmente vocês vão ver muito, ou já viram em algum filme, em algum vídeo que seja, na superfície de algum hospital, na superfície de algum prédio industrial ou comercial, né? Então esse de base elevada também é bastante comum, ainda mais nos nossos dias, onde cresceu o número de prédios, né? Seja unifamiliar, seja comerciais, seja industriais. Então, existe muito helipontos hoje. O heliporto são mais de um heliponto em um único local, né? Uma área preparada com vários helipontos, porque ele recebe vários helicópteros ao mesmo tempo. Então, na imagem aqui mostrando, tem um exemplo de um heliporto, né? Você vê que tem vários helicópteros ali parados, né? Planados, e você vê que são um diferente do outro modelos, porque isso é irrelevante, né? Ou seja, é relativo. Não, o heliponto ou o heliporto, ele não vai dizer qual o modelo de helicóptero que pode parar ali. Ele só vai dizer quanto ao peso. Então, principalmente o de base elevada, ele tem um peso específico que aquela base suporta. E isso sim a gente vai ter que levar em consideração. A diferença de um heliponto para um heliporto. O heliponto, além de ser um local somente para receber um único helicóptero por vez, ele também é um local que pode ser privado, que pode ser algum hospitalar, por exemplo. Então, não é qualquer helicóptero que pode estar parando ali, qualquer peso, né? Qualquer pessoa.
E o heliporto já é como se fosse um estacionamento, né, com vários helicópteros ali. Então, existem vários helipontos dentro de um heliporto. O heliporto também, a sua vantagem é que ele pode funcionar como reabastecimento. Então, vamos supor que um helicóptero parou ali naquele pátio por conta de estar com problema, está tendo um vazamento de gasolina, então ele vai reabastecer, ele vai auxiliar esse piloto. Já no heliponto, não, é somente a decolagem e o pouso desse helicóptero. Não há um suporte para ele, não há um reabastecimento, a intenção não é essa. O heliporto mais famoso do Brasil hoje é o Campo de Marte, né? Então, hoje nós conhecemos ele, é um heliponto extremamente grande. E o heliponto, de acordo com a sua utilização, pode ser classificado como público, privado, militar ou hospitalar. Então, existem designações classificando aquele heliponto. Um exemplo, se é um heliponto hospitalar, um helicóptero privado, um helicóptero particular, né, está ali procurando um heliponto para pousar devido a alguma emergência, aquele hospitalar já não vai receber ele, porque entende-se que aquele é para uso, né, de um caso de emergência daquele hospital. Pode estar esperando que venha uma emergência, principalmente esses hospitais hoje que trabalham com transferências de pacientes gravíssimos ou transplantes, né? Pessoas esperando transplantes aí. Então, as designações, eles normalmente são essas letras que está mostrando aqui dentro do L ponto. Essa letra H aqui, por exemplo, é a designação, ela que mostra para a gente qual é o tipo de serviço que poderia utilizar esse L ponto. Então, aqui, esse H, esse heliponto, por exemplo, vai mostrar para a gente o heliponto público, né? O H significa público. Professora, mas eu pensava que H vinha de hospitalar, ou hospital, demarcando hospital. Nesse caso, não. Nesse caso, esse heliponto vai falar público. Então, para que você não confunda na prova ou algo do tipo, vamos lá. Imagine homem. Homem começa com H e homem, ele é público, né? Uma pessoa pública. Então, homem público. Tentam relacionar isso para que fique mais fácil para vocês entender ou ao ver uma designação dessa, saber a qual é o tipo de serviço que pode ir. Nesse caso, seria um helicóptero público, certo? Esse número 2 que nós vemos aqui na imagem, ele quer classificar o tanto de toneladas que aquele ponto suporta. Então, por exemplo, aqui o número 2 significa 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos, né? Esse é o peso que esse ponto público ele suporta ali, né? Você vê que também ele está dentro de um triângulo. Normalmente, a ponta desse triângulo, aonde está a ponta, indica que a frente é o norte, né? É demarcando. E o helicóptero ele pousa literalmente em cima dessa letra, né? Que é o seu ponto de pouso aí, tá bom? Temos o segundo que vai mostrar um heliponto militar. O que mudou aqui? A designação. A letra M vem de heliponto militar. Aqui continua sendo um 2, ou seja, continua suportando 2 toneladas, equivalente a 2.000 quilos. Ou seja, se fosse para mim pousar um helicóptero de 4 toneladas aqui, já não daria certo. Então, esse aqui já não serve para um helicóptero de 4 toneladas. Deu para entender? Então, vamos lá para a próxima. Heliponto privado, toda vez que for privado é um P. Então, a gente tem que ter cuidado para não confundir o quê? O H, que seria público, e esse P, que muitas pessoas podem pensar que é público, mas na verdade é um heliponto privado. Esse aqui é particular, ok? Então, novamente, vocês vão ver que mudou a designação, a letra P aqui, e aqui esse 2 novamente vai simbolizar para a gente o número de toneladas que aquele heliponto funciona.
Nessa imagem aqui nós podemos ver um heliponto, né? Esse heliponto, obviamente, ele é base, ele não é superficial, ou seja, de base elevada, ele não está em cima de um prédio, né? E ali vemos que ele é P, ou seja, significa que ele é privado, ele serve a alguma empresa ou alguma pessoa, não é qualquer helicóptero que pode estar entrando ali e pousando. E temos um número 4 aí na imagem, então significa que suporta até mesmo 4 toneladas. Heliponto hospitalar. O heliponto hospitalar ele é destinado ao uso de hospitais, obviamente. Vocês veem que tem um H aqui, mas qual a diferença desse H para o H de público? Normalmente o hospitalar está dentro de uma cruz e isso é o que simboliza, né? Esse maisinho aqui, ó, essa cruzinha vermelha é o que simboliza que esse heliponto é hospitalar. Novamente não muda, o número vai designar ao número de toneladas que esse heliponto funciona. Professora, qual a diferença? Um está dentro de um quadrado e um está dentro de um círculo. Tem alguma diferença? Quer dizer alguma coisa? Toda vez que estiver dentro de um círculo, significa que ali é uma área de emergência. Mesmo sendo hospitalar, se não estiver dentro do círculo, não é designado a uma área de emergência. Então, esse círculo significa emergência, ok? Uma outra classificação sobre heliponto é feita de acordo com a sua operação, né? Então, aqui está mostrando vários helipontos aí, né? E cada heliponto, se ele tiver a letra, aquele helicóptero só pode pousar em cima onde tiver designado o que é a competência dele. Ele é militar, ele é hospitalar, ele é privado, ele é público, né? Qual é a designação desse heliponto? E aí sim o helicóptero pode pousar de acordo com a sua competência. O heliponto diurno, né? Heliponto onde as suas operações são realizadas no período diurno entre o nascer e o pôr do sol. Então, aqui são um exemplo de um heliponto que só funcionaria na parte do dia. Também temos o heliponto noturno, ou seja, um heliponto onde as suas operações são realizadas noturno, entre o pôr do sol e o nascer do sol. Então, tem essa diferenciação. Alguns helipontos só funcionam de dia, alguns funcionam dia e noite, 24 horas, vai depender muito do local, né, da base, quem é a corporação, qual o serviço que ele é feito. Então, aqui tem uma imagem, né, de um heliponto que está funcionando, obviamente, noturno, né? Então, ali dá para ver que está tudo escuro, tem uma luz iluminando somente o helicóptero. Vocês veem que ao redor tem as lâmpadas, né, as luzes também. Eu já vou estar falando quantos metros elas têm que ter de distância umas das outras, tudo certinho. No Brasil é previsto em lei a presença obrigatória de 2 profissionais de bombeiro civil para acompanhar a descida e partida de helicópteros, embarque e desembarque de todos os componentes que compõem, seja um heliponto ou seja um heliporto. Então, hoje é obrigatório pelo menos 2 bombeiros civis dentro de um heliponto. Isso por quê, gente? Aquele helicóptero, é claro que a gente prevê a segurança, nós queremos que seja de uma forma segura, mas ali nós temos alguns riscos, né? O helicóptero, assim como o carro, ele é movido a motor, ele tem a gasolina dele, e tudo isso há um risco de explosão, há um risco de um acidente, ele tem as suas asas rotativas, né? Ou seja, tem todo o seu a sua os rotores deles que pode causar um acidente. Então tem que ter 2 bombeiros, porque bombeiro é o que? Ele é prevenção e combate a incêndio. Ele previne primeiro, né? Não só o incêndio como outros acidentes, mas quando a prevenção falha, ele vem com o combate. Então ali vai ter extintores que não seria qualquer pessoa, né, que teria o conhecimento para estar utilizando. Sem falar que ele vai auxiliar na descida desses passageiros, né? Os passageiros não podem estar descendo e correndo por trás do helicóptero ou vindo por trás do helicóptero, não pode descer de qualquer forma, eles normalmente têm que esperar na frente, né?
Então tem a faixa, a linha de aproximação, onde o bombeiro, mas essas pessoas que estão aguardando vai ficar ali até que o helicóptero pouse totalmente para que essas pessoas subam ao helicóptero. Então não pode ali de forma nenhuma ter alguém na lateral, ter alguém atrás, porque talvez o piloto não consiga ver ou enxergar e acontecer algum tipo de acidente, tá? Então aqui temos um exemplo, né, dos bombeiros atuando ali, uma foto, vários bombeiros, nesse caso ali na fotinho existem 5 bombeiros, né, aguardando ali o helicóptero. Então aqui também tem a imagem do bombeiro, né? Ele está sinalizando para o piloto, auxiliando, né, na verdade, o pouso desse helicóptero. Aqui temos a imagem de um helicóptero pegando fogo. E esse tipo de acidente, ele é muito comum, né, assim, acontecer. Por quê? Porque é algo que o helicóptero, assim como um carro, como eu falei, ele tem toda a parte motora, toda a parte elétrica, tem a combustão, e isso pode causar um incêndio devido a um mau funcionamento, um equipamento que não está de forma correta, algum erro, né, que acontece. Então aqui temos na imagem os bombeiros atuando rapidamente, combatendo um incêndio aí. Então imagina que esse ponto não tivesse esses bombeiros, eu tenho todo o equipamento de prevenção em combate e segurança ao heliponto e também ao helicóptero, mas não tenho quem atuar, por isso que é necessário. Se eu tenho um bombeiro, obviamente, além dos materiais fixos, né, além dos materiais de prevenção e combate a incêndio, eu também tenho que ter as capas de aproximação, os EPIs que protegem esse bombeiro, os EPRs, né, equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção respiratória. Então aqui mais uma imagem do mesmo helicóptero, né? Então aqui vemos um helicóptero do Corpo de Bombeiros, né? Hoje a instrução técnica que vai falar sobre heliponto e heliporto vai ser a instrução técnica 31, né? /3. Toda a instrução técnica ela vem como detalhamento, né? Então ela detalha para a gente como que deve ser o local, quais são as regras, quais são os objetivos, as competências, quem atua, quem não atua, de forma direta ou indireta. Então toda instrução técnica ela serve como detalhamento de uma função. Então aqui, ó, vamos lá, equipamentos contra incêndio necessário em um heliponto. Para mim saber quantos extintores eu tenho que ter no heliponto, quais extintores eu tenho que ter, eu tenho que saber primeiro o peso, né? O peso desse heliponto, ou seja, qual é o tipo de helicóptero que vai estar pousando ali. Então, quando é um heliponto no solo, vai ter um peso inferior a 4.500 ou pode ser superior a 4.500 e vai mudar. Se ele for inferior a isso, ele vai precisar de 4 extintores de pó químico BC, de 20 BC cada um, né? Ou dois extintores sobre rodas de espuma mecânica, né, de 40 B cada um. Já se for superior a 4.500 quilos, ou seja, aqui é superior, gente, quando eu falo 4.000 quilos, estou falando superior a 4 toneladas, então aqui ainda é 4 toneladas e 500, né? Então, quando é superior a isso, já é um peso elevado, eu preciso de 4 extintores de pó BC e um extintor sobre rodas de pó BC, 2 extintores sobre rodas de espuma mecânica. Lembrando que toda vez que eu estou falando de um acidente ou de um incêndio que envolve um produto químico, né? Quando eu falo produto químico, a própria gasolina que é colocada no helicóptero, né? Quando eu falo que envolve um produto químico, ou seja, um líquido inflamável, ou que envolve uma parte elétrica, jamais eu vou combater com água nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, a gente usaria, é por isso que nos helipontos,
né? Ou heliportos vão ter extintores, e normalmente esses extintores vão ser de pó químico seco, pó BC, né? Ou espuma mecânica, que já não envolveria o líquido, né? Ou seja, um extintor de água ou o uso do hidrante nesse primeiro momento, ok? Então, aqui está um exemplo de um heliponto hospitalar. Vocês veem que é o HA, então está dentro de uma cruzinha vermelha, eu sei que ele é hospitalar. E aqui vemos a imagem de vários extintores ali no canto, aqui em cima a biruta, né? Então esse heliponto ele estaria completo, ele tem que ser completo. Então aqui vamos entender, aqui é uma imagem de um heliponto, vamos entender cada uma das suas designações, o que significa cada coisa aqui. As áreas de cima da direita externas corresponde à área de aproximação. Essa área de aproximação aqui, ó, onde está escrito rampa de aproximação, significa que essa área é uma área segura. Normalmente não é aqui que o helicóptero vai pousar, ele vai pousar aqui no centro. Esse espaço todo aqui é um espaço onde vai ficar livre ali para que os bombeiros e essas pessoas fiquem à espera desse helicóptero, normalmente aqui na frente, né? Porque ele vai vir de frente, ele tem que pousar aqui, virado para o norte. Então, é aqui onde as pessoas vão estar, no ponto de vista do piloto. O piloto tem que conseguir ver essas pessoas. Então, jamais nós vamos esperar aqui atrás. Esse norte magnético que ele está falando, né, está indicando qual é a parte norte, né? O helicóptero ele sempre vai pousar com a sua frente, indicando, né, para o norte aqui, que é onde ele vai levantar o seu voo novamente, depois fazer a sua decolagem. A letra H significa o símbolo, a designação. Então, esse aqui é um exemplo de um heliponto público, né? Homem público, como eu falei, relacione esse H ao homem público. E esse número aqui, ao peso em quantidade de toneladas, ok? Então, aqui não é 5, não é só 5, é 5 toneladas, né? Ou seja, 5.000 quilos. Normalmente, a maioria dos helipontos vai ser 5, porque aí vai suportar qualquer helicóptero menor ou inferior a esse nível de toneladas, e até 5 ele suporta, mas raramente um helicóptero vai ser tão elevado assim, o seu peso em toneladas. Normalmente, helicópteros esquilos, que são os mais usados, né? Normalmente eles são entre 3 a 4 no máximo. Por isso que normalmente o padrão, a maioria dos helipontos vai ser 5 toneladas. Então aqui está um exemplo nessa fotinho do helicóptero pousado, né? Aqui vocês veem que a frente do nosso helicóptero está voltado para o norte magnético, ou seja, né, está voltado para a ponta do triângulo. Aqui dá para ver que seria um 4, ou seja, um heliponto que aguenta, suporta 4 toneladas. E aqui a área de aproximação. Nesse caso, seria esse o ponto, né, onde o bombeiro, juntamente com a equipe que fosse entrar, ou o bombeiro que está esperando alguém sair do helicóptero, iria estar aguardando, sempre à frente, sempre num ponto de vista bom. Sempre num ponto de vista bom para o piloto, né? Então, aqui tem uma fotinho mostrando novamente, né, um helicóptero no pouso aí, um helicóptero, nesse caso ele ainda não está no solo, por isso que ele ainda não está virado para o norte magnético, para a ponta do triângulo, né? Dá para ver que ele ainda está pousando nesse caso. O centro do triângulo, onde está escrito H no caso, corresponde ao centro de gravidade, ou seja, normalmente o centro da edificação a partir da planta. Gente, o centro de gravidade é exatamente onde o helicóptero tem que parar, porque ali é o centro da planta, é ali onde suporta aquele peso, certo? Área de pouso e decolagem, responsável pelo efeito solo nos pousos e decolagem. Aí temos a área de toque, área na qual o helicóptero efetivamente pousa. Então, aquele H, tudo que está dentro daquele segundo quadrado, né, que é o menor, ou seja, esse aqui, ó,
ele seria a área de toque, é aqui dentro onde o helicóptero vai estar pousando. O triângulo informa tanto a direção do norte magnético, onde fica o norte, ou também é normalmente ali que vai informar a designação através do símbolo, né, da letra que vai estar ali dentro dele, designando qual é a utilidade ali, né, se é um militar, se é hospitalar, se é privado. Então, aqui temos referência do número vermelho, né? Aqui é só para a gente entender essa imagem melhor. Então, vamos lá, o 3 é em preto. Aqui está falando a divisão do heliponto. Gente, o heliponto ele é dividido em 3 partes diferentes. A área de pouso, que é a área total desse heliponto, tá? Então, é esse 1 aqui, ó. Ou seja, o heliponto inteiro, ele é a área de pouso. Temos a área de segurança, que é onde está indicado com o número 2, que é a área onde eu falei que normalmente é a área de aproximação, onde nós vamos estar esperando esse helicóptero pousar. E temos o 3, que é a área de toque. A área de toque é exatamente no centro ali, né, no campo magnético, ali norte magnético, aonde o helicóptero pousa de fato, onde ele fica de fato, né? Então, o heliponto ele é dividido em 3 partes, ok? Setor de aproximação. O setor de aproximação seria essas setas aqui, ó. É nesse setor aonde o bombeiro espera, onde a equipe espera. Então, aqui nós vemos que tem, né, a passarela, a passagem, aonde seria exatamente aqui, ó, onde os bombeiros, onde alguém fosse pegar esse heliponto, estaria aguardando por esse helicóptero, né? É demarcado no canto superior direito, indica a capacidade de peso do heliponto suporta. Gente, aqui já está falando a numeração dele, tá? Então, aqui vemos o número 4, que significa que aqui aguenta um helicóptero, suporta um helicóptero de 4.000 toneladas. Os formatos, quanto aos formatos de heliponto, temos hoje 3 formatos, que é o quadrado, o retangular e o circular, né? Entre a diferença entre o quadrado e o retangular é somente o tamanho mesmo, né? O suporta, no caso, um é maior que o outro, o retangular, obviamente, é um pouco maior que esse quadrado aqui. Mas quando é circular, ele tem a mesma função, porém, lembra que toda vez que estiver dentro de um círculo, eu estou dizendo que ali é um local de emergência, emergencial, ok? Tipos de heliponto. Aqui é um exemplo, gente. Esse aqui é um heliponto base, ou seja, ele é de solo, né? Aqui dá para ver que ele é privado e ele suporta 5 toneladas. Então, aqui ó, do lado também vemos que é um heliponto de solo. Já aqui temos um heliponto de base elevada, né? Então, vocês veem que ele está em cima de uma estrutura, ele já está no alto, ele não é mais considerado de solo. Ele fica normalmente, pode ser em cima de uma plataforma, pode ser em cima de uma edificação, ok? Aqui uma fotinho para mostrar melhor para vocês, aqui em cima de toda uma plataforma, né? Então, vamos lá, designações. H, público. O P, privado. R, restrito. Esse restrito normalmente usado em repartições públicas, ou seja, existe uma corporação, mesmo que pública, que vai utilizar. O M, militar. E o H, dentro da cruz, seria o hospitalar. E o E, quando tem um E, é emergência, né? Esse aqui é um pouquinho mais difícil da gente encontrar, mas existe. Então, aqui está um exemplo, né? Você vê que tem um heliponto militar, 9, então aqui significa o quê? 9 toneladas, 9.000 quilos. Aqui um público hospitalar, esse aqui privado, né? Um P de privado. Aqui público novamente 2 toneladas, só que aqui está dentro de um círculo, significa que é para emergências, né? Aqui está um 0,7 dentro do círculo, emergência também, ok? Então, aqui só mostrando para vocês de uma forma mais ampla, aqui alguns helipontos, ok? Nome técnico, anemoscópio, né?
a famosa biruta. Normalmente a maioria das pessoas conhece somente como biruta, né? Que tem a função, gente, essa biruta ela tem função de indicar o quê? Velocidade do vento e a direção aonde ele está indo. Ela é encontrada normalmente em helipontos, né? Heliportos, até mesmo aeroportos, né? E até mesmo alguns locais onde o pessoal voa de parapente aí, para quem gosta de parapente, também tem essa biruta, que seria a função de estar indicando a força, a velocidade desse vento. Então aqui, ó, como ler uma biruta? Então ela pode estar a 30 graus, 45 graus, tudo isso vai indicar a direção desse vento, né? Aqui, ó, e a sua velocidade. Você vê que de acordo com o grau a gente consegue ver a sua velocidade em quanto km por hora, né? Quantos quilômetros por hora ele está e aqui no seu ângulo de até 90 graus, ok? Luzes. Temos as luzes brancas. Os helipontos, eles têm que ser iluminados, certo? Então, assim, existem luzes de cores diferentes, mas a intenção é a mesma, a iluminação. O que vai mudar? A luz branca é somente para clarear esse heliponto, permitir uma visibilidade melhor. Temos também a luz amarela. Quando que eu utilizo essa luz amarela? Em tempos neblinados, tempos de chuva, né? Quando está numa condição ruim, então usamos a amarela porque a visibilidade é um pouco melhor. E a luz azul utilizada em casos de, no caso, perdão, passei aqui. No caso, as luzes azul seria utilizado, essas lâmpadas azul seria utilizado em caso somente para contraste luminoso, tá? Então vamos lá. A luz branca, luminosidade do heliponto, a luz amarela utilizada em condição de chuva, neblina, né? Em tempo ruim, e a luz azul utilizada em casos de contraste luminoso. Distância de uma lâmpada para outra. Essas lâmpadas normalmente elas têm que estar de 5 metros de distância uma para outra. Então, dessa lâmpada aqui até chegar nessa, teremos que ter 5 metros de distância. E a altura dela, da base dela, tem que ser de 25 centímetros, ok? Acionamento das luzes é obrigatório a partir das 18 até as 22. E isso considerado pela ANAC, tá? Porque é o maior horário de tráfego aéreo. Então, chegou às 18 horas, é obrigatório, segundo a ANAC, até as 22 que essas luzes sejam acionadas, ok? As luzes são instaladas apenas nos helipontos elevados. Nos helipontos de solo, gente, são esses refletores, tá? Então, luzes é os de base elevada, e os de solo são esses refletores. O piso deverá ser pintado em cores contrastantes, isso, com as linhas e demarcações de indicação fluorescente ou com maior microsfera de vidro. Ou seja, pessoal, as linhas lá, tem até uma perguntinha que diz assim, ó, a largura dos traços que formam um triângulo é de 55 centímetros e as linhas externas 40 centímetros, ou seja, quais as medidas das linhas para a pintura de um heliponto? Então, a resposta é 55 por 40 centímetros. Essa é a demarcação correta, independentemente do heliponto, tem essa demarcação, que é a largura dos traços que formam um triângulo, ok? Grade de proteção. Pessoal, todo heliponto que ele é de superfície ou de base elevada, ele é alto, ele tem que ter essa grade aqui de proteção, com altura de 1 metro, pelo menos 1,5 metro, né? Apenas nos elevados, tá bom, gente? Então, o de base, o de solo, não necessariamente precisaria ter essa base, não é obrigatório. Então, aqui, ó, vemos que é um de base elevada e tem a grade aqui, ó, as luzes, né? Então, aqui tem as luzes, 5 metros de distância, 25 centímetros de altura e a base, isso aí é obrigatório segundo a ANAC, tá? Então, a base aqui, né, dá para ver que ele está em cima de uma plataforma, que aqui é toda a parte oceano, né, o mar.
Aqui também tem a grade de proteção por estar em cima de um prédio que seja, né, a base desse heliponto é elevada. Painel sinalizador de 3 por 3 metros colocado pelo proprietário do heliponto, indicando a sua interditação. Então, toda vez que vocês veem esse símbolo, né, que é um símbolo vermelho aí contracejado, né, como se fosse uma cruz dentro amarela, na cor amarela, ele tem que estar vermelho e amarelo, está indicando a sua interditação. Olha aqui esse símbolo aqui no cantinho da imagem, indica a sua interditação. Então, como que isso acontece? Normalmente é a prefeitura que detecta, né, alguma irregularidade dentro desse heliponto, que vai de acordo com a regra do município, e aí essa prefeitura envia um ofício para a ANAC para comunicar que aquele heliponto está de forma desregular. Isso independentemente se ele é privado, particular, militar, né? Ele está fora do padrão que é exigido pela ANAC. Então a ANAC vem consultar o cadastro desse heliponto e acaba interditando ele, né? E aí esse símbolo é para todo helicóptero ver, né? Todas as pessoas saber que ele está interditado, ou seja, não pode ser utilizado até que retire, né, até que resolva a situação aí. Então aqui uma foto dele ponto, né, vemos pessoas aqui, aeronaves, né, aqui vai falar um pouco sobre a história, né, que o autor, todos nós sabemos que o autor, o criador base de um helicóptero foi o Leonardo da Vinci, né, tem um pouco sobre história, depois eu vou deixar até mesmo um link falando um pouco de Leonardo da Vinci e das suas criações, né? Então ele fala sobre os princípios básicos, foi ele quem na teoria criou, né? Então ele precisou ir aperfeiçoando, que de certa forma foi aperfeiçoado com o tempo, mas a criação sempre é alguma pessoa, né? Ter a ideia. E em 1950 foi onde surgiu, onde foi criada a primeira aeronave aqui no Brasil, gente. Então nós brasileiros, aqui no nosso solo é onde foi criada a primeira aeronave, tá bom? E a Fábrica Nacional de Helicópteros, ou seja, hoje a fábrica que fabrica, né, que cria esses helicópteros é a Helibras, a famosa Helibras, tá bom? Vamos lá, o objetivo de um bombeiro na execução de sua atividade em um heliponto é, primeiro, qual a função de um bombeiro em qualquer local que ele atua? Evitar um acidente, então não pode ter um acidente porque ele é prevenção, não causar nenhum dano ao meio ambiente e nenhum dano ao patrimônio. Então essas são as 3 funções, competências do bombeiro. E isso independentemente se for no heliponto, né? Até mesmo se ele atua numa empresa, em um hospital, ele está ali para evitar um acidente. Então, primeiro, se tem acidente, significa que tem uma vítima. Então, primeiro nós damos assistência à vida, né? Depois vem o meio ambiente e o patrimônio, né? Então, de fato, começamos da assistência à vida. Aqui tem algumas hierarquias dos órgãos, ou seja, gente, quando a gente fala de hierarquia, uma não pode estar ultrapassando a outra, né? Então, nível municipal, temos o Instituto de Aviação Civil, a IAC, o nível estadual, temos o Departamento de Aviação Civil, que é a DAC, e no nível de abrangência nacional, temos a ANAC, né? Então, a nacional seria no topo aí dessa hierarquia, ela que no topo dessa pirâmide está a ANAC, né? Ela que vai, no caso, interditar, como nós falamos, aquele ponto que tiver irregular ali, que tiver algo errado com ele. Aqui temos a divisão dos helicópteros, né? Os helicópteros, gente, eles são divididos em 2 partes. Temos a parte rotores e, em segundo, fuselagem, né? Então, rotores seria essa aqui, ó, a rotação, né? Rotor principal e rotor de cauda, né? Essa hélice aí que a gente vê girando, é ela que mantém, né, ele no ar, ela que vai, seria o ponto crucial, né, do helicóptero, então seriam os rotores. E qual seria a parte da fuselagem, né?
Temos, ainda falando de rotores, o rotor principal, essas hélices gigante aqui, e o rotor vertical, esse aqui da cauda, né? Voltando para falar sobre fuzilagem. A fuzilagem ela é dividida entre cabine, entre cone de cauda e esquis ou trens de pouso. Então aqui, ó, vocês vê que é o esquis, né? É com essa parte que o helicóptero ele vai ficar ali de uma forma fixa, né? Colocado, ele consegue pousar no solo ou no heliponto de base elevada. Temos aqui a cabina, né? Onde fica o piloto, onde fica as pessoas está sendo transportado, e o cone de cauda, né? Aqui um heliponto, mostrando a imagem de um heliponto hospitalar. Então aqui está falando assim, as aeronaves Colibri e Dalpin possuem uma carenagem em volta do rotor de cauda, rotor vertical. Esta proteção se chama fenestron. Então aqui, gente, tá vendo que esse rotor da cauda, né? Essa, como se fosse essa hélice da cauda, ela tem uma proteção nela. E o nome dessa proteção é fenestron. Normalmente, as aeronaves que tem é a Colibri e a Dalpin, ok? Prefixos das aeronaves. Pessoal, as aeronaves, normalmente, em algum local dela, ali do lado de fora mesmo, vai estar o prefixo dela, né? Marcando. Então, temos PP, APT, APR e APU, por exemplo. PT, toda vez que é de uma pessoa, essa aeronave, na verdade, ela pertence ou está inscrita, né, na DAC como algo pertencente como particular, ou seja, de uma pessoa física, ok? Já quando é a PP, é quando seria para uma pessoa destinada, inscrita na DAC, como uma pessoa jurídica, né? Voltado a uma pessoa jurídica. Então, esses prefixos, normalmente, ó, nós vamos encontrar aqui, ó. Esse aqui, se é uma PP, ele é voltado a uma pessoa jurídica, né? Então, esse helicóptero eu saberia designar que é para pessoa jurídica, ok? Então, aqui, ó, já é PT, pessoa física, né? Particular. Esse aqui é o da polícia, né? Então, aqui temos algumas imagens de alguns helicópteros. Falando sobre o combustível do helicóptero é a querosene de alta octanagem, né? Então, pessoal, normalmente o que diferencia uma gasolina normal ou uma gasolina de aviação para a gasolina de um helicóptero é que a gasolina do helicóptero ela é azul. Principalmente o foco inicial é exatamente identificar, né, que seria para aeronave rotora, né? Aqui temos querosene de aviação, né, a Jet A1. Então aqui, ó, vemos que ela é azul, dá para ver a coloração dela, que vai diferenciar ela dos outros tipos de combustível, ok? Aqui vemos uma imagem, né, um pouso realizado com motores desligados, né? Esse pouso chamado pouso de alto giro, quando normalmente o piloto é induzido a fazer isso por algum problema, algum erro que está acontecendo. Aqui temos uma foto, uma imagem mostrando um acidente com esse helicóptero. Para realizar um pouso, o piloto aumenta o giro até 30% acima da sua capacidade padrão e desliga os motores, fazendo a aeronave descer com a ajuda da gravidade, como se estivesse planando, né? Então, olha só a forma de funcionamento, principalmente quando é um pouso ali de emergência. Os pontos vulneráveis de um helicóptero são seus sistemas elétricos. Porque eu preciso saber qual é o ponto vulnerável? Para mim saber por onde começaria um incêndio, por onde partiria um incêndio, um princípio de um incêndio em uma aeronave. Porque o meu extintor, existe as classes de incêndio, né? E de acordo com a classe de incêndio é que eu vou saber designar qual extintor que eu posso estar utilizando ali. Então, o ponto vulnerável de um helicóptero, por exemplo, sistema elétrico, é uma classe C.
A classe C fala que significa que aquele incêndio está começando por alguma parte energizada, que contém energia, né? Equipamentos eletrônicos. É com base nisso que eu vou ter que saber qual extintor eu tenho que ter. Obviamente, se começou por uma parte elétrica, eu nunca vou utilizar água. A água ela é condutora de energia. Temos aqui o tanque de combustível. Se o helicóptero ele tem um tanque de combustível, obviamente ali vai ter o combustível, a gasolina dele, né? Então aqui já entra a classe de incêndio B, porque a classe de incêndio B fala que é líquido combustível, líquido inflamável. É outro que também, se eu apagar com água ou tentar, eu vou alimentar ainda mais esse incêndio. Então o jeito certo de apagar seria pó químico seco, né? Então, conforme o que eu sei que é arriscado, é o que me indica qual tipo de extintor eu vou ter que ter naquele L ponto. Estofados e bagageiro. Então, o estofado, o bagageiro, toda a parte sólida desse helicóptero, ele já entra em classe de incêndio A, que são sólidos, né? Então, tudo que é sólido, combustão sólida, por exemplo, o estofamento, o banco, né? Aquela parte, a ferragem em si é sólido, já entra como classe A de incêndio, ok? Aqui fala um pouco sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que devem ser utilizados pelo bombeiro, né? Então, o bombeiro, ele tá ali, se ele vai trabalhar na prevenção, obviamente, se acontecer alguma coisa, ele vai ter que atuar no combate. E por isso que ele tem que ter lá, utilizar capa de aproximação, calça de aproximação, a bota, essa roupa, capa de aproximação, ela é a capa apropriada porque ela é resistente ao fogo, a bota, luvas, capacete com viseira, né? Então, o que acontece? Esse bombeiro, não adianta eu ter um bombeiro onde eu não tenho um equipamento apropriado para ele usar, porque de forma nenhuma ele vai atuar, de forma nenhuma ele vai se aproximar desse incêndio se ele não tiver a roupa, né, o equipamento EPI, equipamento de proteção individual, para proteger ele. Senão ali, se acontece um acidente, ele se tornaria uma vítima também desse ocorrido, né? Ao aproximar-se de uma aeronave, devemos caminhar sempre pela frente, né? Aqui está preferencialmente, mas eu digo sempre, sempre devemos nos aproximar pela frente ou pelas laterais da aeronave, exatamente para evitar aqueles tipos de acidentes, né? Vir por trás, o piloto não vê ou ainda está decolando ou ainda está se aproximando, né? Ainda está pousando e aí pode acontecer o acidente. Esses rotores, né? Essas asas rotativas dele, elas são totalmente pesadas, então se ter contato com alguém, ela vai causar um acidente muito grave. Aqui temos até uma foto, né? Alguns alunos não gostam de ver. Ai, professora, essa foto aqui é forte, mas é para mostrar o tipo de acidente que acontece, né? Quando uma pessoa se aproxima do helicóptero, esse aqui são cortes, né? Que essa pessoa, assim, olhando superficialmente só pelo corte, a gente imagina, aqui é caso de sutura, mas dependendo da pancada que essa pessoa levou, a força disso para chegar ao ponto de cortar dessa forma, também tem o casos, né, dos órgãos ser atingido, né, quebrar uma costela, fraturar, perfurar um órgão. Então tem muito mais riscos nessa imagem do que simplesmente os cortes, né? Os cortes em si já é feio, mas eu estou tentando mostrar para vocês que é muito mais elevado do que isso que nós estamos vendo, né? Aqui temos o helicóptero Esquilo. Esse modelo Esquilo, gente, é normalmente o mais comum que tem, né? A sua capacidade é para até 5 pessoas, normalmente é muito utilizado em resgate e é possível colocar prancha nessa aeronave, né? Então aqui temos um helicóptero modelo Esquilo e ele aqui no caso seria o da polícia militar, né? Aqui dentro de um helicóptero, olha todos os materiais que temos, né? A prancha SCAD, caso necessite, né? Retirar uma pessoa de um local de difícil acesso,
aqui as cordas, você vê que aqui tem todos os equipamentos para trabalho em altura, né? O capacete, cinturão, mosquetão, o 8 aqui, né? O freio de 8, as luvas, né? Então, todo esse material aqui dentro desse helicóptero, voltado exatamente para algum tipo de resgate, né? Então, o pessoal que vai mexer com o resgate, ele não pode chegar lá e ter ausência de um material, faltando alguma coisa, né? Aqui tem um exemplo, né, do Colibri, helicóptero Colibri, já não é um modelo Esquilo, né? A sua capacidade para até 4 pessoas. E com fenestron, o que é fenestron? Lembra? Eu falei lá no início do vídeo, quando os rotores da cauda, eles são protegidos, né? Eles aqui, ó, vocês veem que eles não são soltos, eles não estão vulneráveis assim como o principal aqui. Então, esse seria fenestron, ok? Dalpin também, capacidade para 10 pessoas, né? Então, esse aqui é de luxo, né? Seria um helicóptero de luxo com fenestron. Novamente, vemos aqui ó, o seu rotor de cauda protegido, ok? Então, pessoal, essa é a aula sobre ele, ponto, né? Acrescentando o código que é mais um acréscimo, mas o código que ele é visto normalmente em outro módulo, que eu vou estar detalhando para vocês, mas o que seria esse código que, né? Antigamente, lá durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, como eles colocavam no rádio e a frequência ali do rádio era uma frequência que todo mundo conseguiria ter acesso, então qualquer pessoa que tivesse um rádio colocou na mesma frequência ouviria o que o outro está falando. Eles criaram alguns códigos para que, mesmo eu ouvindo, eu não conseguiria entender se eu não fosse uma das pessoas que estivesse nessa corporação, que entendesse esse código Q, né? Então, hoje, com o passar do tempo, ele não precisa mais ser utilizado dessa forma, não é mais obrigatório, mas por conta dos costumes, as corporações continuaram utilizando. Então, a polícia militar, polícia civil, né, os controladores de acesso, vigilantes, bombeiro civil, o pessoal aí do SAMU, essas corporações que ainda trabalham com rádio, eles utilizam muito o código Q, né? Então, o código Q seriam formas abreviadas, né? Normalmente que inicia com a letra Q, são sequências de 3 letras, onde significa alguma coisa. Então, temos normalmente esses códigos Q mais utilizados, por exemplo, QAP na escuta, né? Aqui na escuta, ou seja, em posição, QRA, qual o nome do operador? Então, poderia falar QAP na escuta, e ele fala QAP, né? Prossiga. E eu falar qual o nome do operador, só que em vez de eu perguntar dessa forma, qual o seu nome, quem é que está falando, eu perguntar qual QRA, que daria a mesma coisa, né? Aí vamos supor que eu estou chamando ele porque aconteceu uma emergência, uma explosão, algo do tipo, falar, escuta, QRU, né, QAP, QRU aqui no andar tal, né, andar primeiro, andar segundo, em tal local, passaria o endereço, né? Aí ele mandaria para mim, vamos supor que ele entendeu já o endereço, estou a QTI, ou seja, estou a caminho, estou chegando, né? TKS, obrigado. O código que existem vários, mas normalmente a empresa que você vai atuar tem sempre aqueles que eles mais vão falar dentro daquela empresa e aqueles que menos vai ser utilizado. Depende muito da empresa ou da corporação, né? Então, eu conheço pessoas, alunos nossos já formados como bombeiro, que às vezes falam, professora, onde eu trabalho só uso esse, né? Como já tem aqueles que são alunos nossos formando para bombeiro, que são formados, que trabalham como controlador de acesso, que já usam outros que não são os mesmos, né? Tem alguns que a própria empresa cria um específico para dizer alguma coisa que eles queiram falar, de acordo com a empresa, então cria um deles, né? Temos o abecedário fonético, ou seja, cada letra do abecedário, seu nome, né? Então, A, alfa, B, bravo,
C, Charlie, D, Delta, Echo, Fox, Golf, Hotel, Índia, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November e por aí em diante, né? No caso, na época, era tão exigido que se alguém perguntasse qual o seu QRA, qual o meu nome, né? Qual o nome do operador? Então, ao invés de falar Mary, meu nome, eu falaria Mike, Echo, Uniform, Romeo e Yankee. Então, eu soletrei meu nome no abecedário fonético. Mas hoje, como eu disse, já não é tão necessário, não precisa ser tão rigoroso, até porque era mais assim, porque devido à guerra, né, ninguém poderia entender o que eles estão falando. Hoje a gente usa mais por conta de costumes, as corporações continuaram utilizando, né? Então, aqui temos um rádio, um exemplo de rádio, esse aqui da Motorola, né? O código Q é uma combinação de 3 letras, começando com a letra Q, e que são muito utilizados em radiocomunicações, né? Então, aqui tá, né? Ou pode ser radioamadorismo. O que seria isso? Algumas pessoas não trabalham dentro de uma corporação, mas usam o rádio. Por exemplo, paraquedistas, né? Eles estão lá e aí eles vão pousar em algum local, o acesso, então eles têm um rádio deles, porque talvez nem todos os local onde ele consegue fazer o pouso, ali funciona uma linha telefônica, ali não tem sinal de telefone, então ele tem um rádio para ele mandar mensagem para a equipe dele fazer o resgate, né? E buscar ele, já pousou, já terminou o voo dele, né? E além de facilitar as comunicações, o código Q agiliza na transmissão e identifica os operadores experientes, dando maior confiabilidade nos dados transmitidos, né? Então aqui, olha, falando um pouco mais sobre o código Q, aqui tá todos os códigos Q pra gente, ok? Lembrando, professor, eu preciso decorar todos? Não, mas quando você entrar para uma empresa, normalmente vai ter os que são mais utilizados dentro dessa empresa, né? Então, aqui tem até uma imagem para ajudar um pouco a decorar melhor, né? Mas, como eu falei, hoje não é tão necessário. A empresa, né, que você atuar, talvez use o rádio e também precisa que você saiba ter uma base do código Q, mas é lá onde você vai ver quais são os mais utilizados, quais eles mais usam, por que usam aqueles, né? Normalmente em shoppings, lojas, nessas empresas aí. Aqui alguns exemplos de rádios, né, comunicadores. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre um pouco melhor sobre ele ponto. Qualquer dúvida vocês vão estar esclarecendo conosco aqui em sala de aula, tá? Então, é mais para mostrar para vocês qual a função, qual a competência do bombeiro, né? O bombeiro, ele tá ali para quê? Caso aconteça um acidente ali, o helicóptero começa a pegar fogo, né? O bombeiro tá ali para atuar combatendo esse incêndio. Então, normalmente, como bombeiro, você pode sim trabalhar atuando dentro de um L-ponto, ok? E tem que saber, okay, as classes de incêndio, né? Tudo isso existe módulo específico, a qual vamos estar passando para vocês. Classe A, materiais sólidos, classe B, líquidos inflamáveis, ou seja, de acordo com a classe de incêndio, é o que vai designar qual extintor aquele ponto tem que ter, né? Então, se é um acidente com helicóptero, qual é o risco ali? Quais as classes de incêndio que envolvem o helicóptero? Para assim eu ter os extintores, saber utilizar um extintor, né? Saber utilizar, vestir um EPI, fazer a colocação correta de uma forma rápida, porque um incêndio ele pode começar de uma forma rápida, uma explosão acontece de uma forma rápida. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né, a aula sobre ele ponto. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.